Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Mais nesta terça-feira. Que o Senhor abençoe o teu coração, abençoe a tua vida, que sobre a tua casa esteja repousando a paz do Senhor Jesus e todas as bênçãos que estão declaradas na palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero nesta noite compartilhar uma palavra ao seu coração. Espero que o Senhor venha falar de maneira a trazer aquilo que é a vontade dEle para a sua vida, para nós como igreja nesse tempo, que nós estamos vivendo em um momento de grande expectativa da parte do Senhor, daquilo que Deus irá fazer sobre a nossa vida, sobre a igreja de forma geral, sobre a nossa vida em particular, porque eu entendo que Deus trabalha particularmente na nossa vida, mas também trabalha de forma universal sobre a igreja. E há sobre nós palavras acerca daquilo que Deus quer derramar neste tempo. Deus tem falado através dos seus profetas já por muito tempo, por muitos anos, de que traria um novo avivamento, traria um novo mover do Espírito Santo, e este mover seria algo arrebatador, que ia transformar especificamente aqui a nossa nação, ia trazer um novo tempo sobre a igreja do Brasil, e iria desse avivamento trazer sobre as nações um avivamento para finalizar a obra de Deus, trazer o final dos tempos sobre a vinda de Jesus Cristo, para que se cumpra a palavra de Deus. E nós estamos vivendo a expectativa desse tempo. E a palavra de Deus, ela diz em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Senhor, o nosso Deus, o soberano, Ele não fará nada antes de revelar isso aos seus profetas. Ou seja, Deus tem falado ao coração dos profetas, tem falado ao coração de homens que têm se colocado na presença dEle para ouvir a voz dEle nesse tempo. E eu creio que Deus quer fazer sobre nós algo maior. Deus quer derramar sobre a igreja um nível de glória maior. Sobre a minha vida e sobre a tua vida de maneira específica. Eu acredito que você deve estar com sede para viver algo da palavra do Senhor, da presença de Deus, porque senão você não estaria aqui ouvindo nesse momento esta mensagem, não estaria aqui nesse Alcance Mais, e eu creio que você tem esta sede em teu coração. E conforme a sede do nosso coração, a busca do nosso coração, é também a resposta de Deus. Eu creio que Deus responde conforme a sede que há em nós, que há no nosso espírito, que há no nosso coração, de conhecê-lo mais, de viver coisas maiores com o Senhor. Eu entendo também que o Senhor, Ele tem nos chamado esse tempo a um lugar de talvez alinhar algumas coisas na nossa vida. Trazer, de repente, um arrependimento, trazer santificação sobre a nossa vida, porque sempre quando Deus vai mover algo deste nível, sempre quando Deus vai mover algo sobre a nossa vida, vai trazer sobre nós um nível maior de glória, o Senhor sempre nos chama a um lugar de conserto e trazer e de ir a um arrependimento, de reconhecer lugares na nossa vida que precisam ser alinhados, de santificar a nossa vida conforme a palavra, conforme o coração dEle. Há uma palavra que está no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Quero que vocês abram a Bíblia. Em Mateus capítulo 3, vamos ler o versículo 1 a 6 e depois o versículo 11 e o versículo 12. A palavra diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que vem sendo anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é maior, mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele traz a pá na sua mão e limpará a eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará palha no fogo que nunca se apaga. João Batista vem trazendo uma mensagem e cumprindo ali um propósito da parte de Deus, que é um propósito que se alinha com a palavra profética do Senhor, de preparar um caminho, de preparar o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que Ele é aquela voz que clama no deserto. E esta voz clama: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. João Batista vem primeiro pregando, trazendo as pessoas ao arrependimento. Ele chama todos aqueles que ele tem acesso, chama ao arrependimento. E as pessoas vêm até ele, são batizadas, confessando os seus pecados, eram batizados ali no Rio Jordão. E através desta mensagem ele preparava então o caminho para o Senhor. A preparação do caminho para o Senhor, talvez você pense que João Batista estava com uma enxada na mão, alguma coisa desse tipo, abrindo ali um caminho, mas era a palavra da pregação de João Batista que preparava o caminho no coração dos homens. Eu entendo que preparar um caminho e fazer veredas retas para o Senhor, isto fala de arrependimento, que era a mensagem de João Batista, e de santificação. Sempre quando Deus vai mover algo poderoso, sempre quando Deus vai manifestar algo poderoso, Deus chama os homens ao arrependimento e à santificação. E aqui não foi diferente, porque ia se manifestar o reino de Deus. João Batista estava falando: olha, eu vim batizar com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. O rei do reino, ele, Jesus Cristo, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, preparem um caminho para o Senhor. Arrependam-se, façam veredas retas para o Senhor. Esta mensagem, ela ecoa ainda em nossos dias, porque todo avivamento verdadeiro e bíblico, ele chama os homens ao arrependimento e à santificação. Jesus, quando começou o seu ministério, nós podemos ler a palavra em Mateus capítulo 4, versículo 17, a palavra dele estava incendiada por arrependimento. Arrependei-vos, ele também dizia, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, a mensagem de Jesus também era um chamado ao arrependimento. Pedro, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo 38, ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que Pedro estava falando para aqueles homens, que quando viram a manifestação do Espírito Santo, ficaram ali boquiabertos de tudo que estava acontecendo, vendo aqueles homens falando na língua deles. Eles chegaram e perguntaram: o que está acontecendo neste lugar? E Pedro então fala para eles a respeito da descida do Espírito Santo. E eles dizem assim: e o que nós vamos fazer então agora? E Pedro fala: arrependei-vos, sejam batizados para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, se vocês querem viver aquilo que nós estamos vivendo, se vocês querem receber esse reino que nós estamos recebendo, vocês precisam entrar num lugar de reconhecer os pecados de vocês e arrepender-se, para que o Senhor venha com este novo tempo sobre a vida de vocês. Eu entendo que o Senhor tem nos chamado para este lugar de um novo nível de glória. É como se o Senhor estivesse preparando a sua igreja, como naquela parábola das 10 virgens. 5 ali estavam preparadas com óleo e 5 não. Mas o Senhor está chamando, clamando a sua igreja para se preparar, para que as nossas vasilhas tenham óleo no momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele está preparando a sua igreja, santificando a sua igreja, chamando-nos ao arrependimento, a um lugar de estar na sua presença, para que esse maior nível de glória se manifeste sobre nós de maneira pessoal e coletivamente sobre a igreja, de forma universal, para que o Senhor cumpra o propósito dele sobre cada um de nós. Em todos os avivamentos que nós vivemos, se formos estudar a história dos avivamentos, desde o avivamento de santidade com John Wesley, o avivamento do país de Gales com Evan Roberts, e também o avivamento da Rua Azusa com William Seymour. Todos os avivamentos, a mensagem central era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento e santificação
era a mensagem principal desses avivamentos. E nós não podemos pensar que vamos viver algo na presença de Deus fazendo diferente. Porque existe um padrão bíblico do qual nós vemos a Bíblia nos apontar, a Bíblia sempre está nos chamando para este lugar, e nós vemos também um padrão histórico, do qual nós percebemos que os avivamentos, eles sempre foram cheios da mensagem, incendiados da mensagem de arrependimento e de santificação. Homens de Deus que se colocaram na presença de Deus, que buscaram a Deus intensamente em oração, em jejuns, se arrependendo, colocando diante de Deus as suas vidas, principalmente no país de Gales, no avivamento ali com Evan Roberts, era uma orientação para que todos os cristãos confessassem todos os pecados que eles tinham, todos os pecados que eles tinham conhecido, e abandonassem todos os pecados, para buscar a presença de Deus e um maior nível de glória, um maior nível da presença do Senhor. Se nós queremos algo maior de Deus, da presença de Deus, nós não podemos pensar que nós vamos continuar nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas e vamos obter os mesmos resultados na presença de Deus. Porque, na verdade, Deus está nos chamando a este lugar, porque Ele quer transformar a nossa realidade, talvez de uma apatia espiritual, de uma frieza espiritual, para que sejamos fervorosos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo e vivermos plenamente aquilo que Deus tem para nós. E não só isso, mas estar preparados para que o momento em que o Senhor Jesus nos chamar, a gente não seja pego de surpresa. E a respeito do arrependimento, isso é um ponto principal dentro do reino de Deus. Quando João Batista vem pregando arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele está apontando de que o início, o primeiro passo para o reino de Deus, para vivermos este lugar, que é o reino de Deus, é o arrependimento. Não existe uma outra resposta. A nossa resposta, a manifestação do reino de Deus, ela precisa ser arrependimento. Quando João Batista está pregando ali, ele percebe uma resposta inadequada nos fariseus, ele já os repreende e diz: vocês precisam dar uma resposta correta diante do Senhor. O Senhor, Ele não quer argumentos da nossa parte quando se manifesta o reino de Deus. Ele quer um coração quebrantado, que se arrepende, reconhece os nossos pecados e sejam esses pecados colocados na presença de Deus. Eu percebo que tem muitas pessoas que vêm à casa do Senhor, que chegam até nós, que ouvem a mensagem, mas como naqueles dias de João Batista, essas pessoas elas não dão uma resposta de arrependimento, porque a vida delas continua a mesma coisa. E o arrependimento, ela é a nossa resposta à manifestação do reino de Deus. Quando este reino se manifesta, quando esta pregação, esta palavra chega até o seu coração, até a sua vida, a nossa resposta precisa ser arrependimento. Precisa ser nos prostrar diante do Senhor, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados e colocar o nosso coração conforme o alinhamento que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor quer preparar um caminho e Ele quer também fazer veredas retas para o Senhor na nossa vida. Quando falamos ainda a respeito desse ato de arrependimento, nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos conduz a este lugar de arrependimento. A Bíblia vai dizer, o Senhor falando que o Espírito Santo, quando Ele descesse aqui, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitos até pegam este versículo e acabam distorcendo um pouco, dizendo, não, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E com certeza falam com razão, porque de fato é o Espírito Santo. Mas eu fico me perguntando, se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o porquê então que o convencimento não chegou ainda na sua vida? Será que os argumentos do Espírito Santo de Deus, eles estão tão fracos que o arrependimento ainda não encontrou um lugar no nosso coração? Será que o nosso coração ainda não se submeteu aos argumentos do Espírito Santo? Há certamente argumentos na nossa vida, dos quais o Senhor quer que a gente deixe para trás. Porque muitas vezes a gente
é muito bom em argumentar diante do Senhor, argumentar até biblicamente e teologicamente a respeito da misericórdia, do amor de Deus, para tentar colocar a questão do arrependimento do pecado em um segundo plano. Mas uma coisa não isenta a outra. Se Deus é misericordioso é porque Ele enviou o Seu Filho e Ele está dando a oportunidade de nós chegarmos ao arrependimento e chegarmos à presença dEle. Mas o Senhor não isentou o fato de que devemos nos arrepender. O Espírito Santo de Deus, Ele tem uma obra para trabalhar o convencimento em nosso coração. Mas o ato do arrependimento, ele depende de nós. É um sinergismo na presença de Deus. É algo que nós colaboramos para que isso aconteça na nossa vida, de maneira que nós entregamos o nosso coração à presença de Deus, para que a gente chegue então a este lugar de arrependimento. A palavra arrependimento, ela significa a gente virar-se para trás num ângulo de 180 graus. É uma mudança de direção completa sob a influência do Espírito Santo. É mudar de opinião, arrepender-se de forma que essa decisão se torne irrevogável. Irmãos, tem opiniões que talvez a gente tenha a respeito de Deus, que Deus não interessa, não tem interesse acerca desta opinião. Até porque Deus não quer saber acerca da nossa opinião acerca dele, mas Ele quer trazer uma revelação de quem Ele é para nós. Houve um momento em que Jesus perguntou aos discípulos, falando, olha, quem os homens dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, que ressuscitou dos mortos. E foram dizendo, e quando Ele perguntou aos discípulos, Pedro logo respondeu, e ele perguntou aos discípulos falando, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, Ele fala, bem-aventurado, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus quer, não que a gente tenha argumentos acerca dele, mas Ele quer que a gente tenha uma revelação acerca dele. E para que isso aconteça, a gente precisa estar com o nosso coração quebrantado, e a gente precisa estar apto, ou permitir que o Senhor nos leve a este lugar de arrependimento. O arrependimento, ele é um fundamento da fé cristã. Nós não podemos viver uma vida de fé cristã, uma fé cristã sem este fundamento. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de atos que conduzem à morte. Ou seja, o arrependimento é um fundamento da fé cristã. Isso é como que uma construção que é construída em algum lugar sem fundamentos. Assim é uma fé sem arrependimento. Se nós viemos à presença de Deus, mas não trabalhamos esta área na nossa vida, é como que nós tivéssemos uma casa sem os fundamentos. Ou seja, ela vai chegar um momento em que vai vir uma tempestade e esta casa vai ser levada. Mas de repente você pode falar assim, puxa, mas eu já estou há muito tempo na presença de Deus. E existem áreas na minha vida que eu não consegui ainda levar a este lugar de arrependimento, porque eu repito elas. Eu ando repetindo elas. Existe uma forma, uma maneira de você conseguir levar isto diante do Senhor, que é a confissão dos nossos pecados. Deus, quando Ele nos chama para algo, principalmente a questão do arrependimento e a santificação, Ele nos dá a condição para que a gente também viva e a gente entra dentro desse lugar. A palavra de Deus, ela diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Ainda em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, aquele que esconde o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Existe um ato, existe uma ação que nós podemos fazer, do qual, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, quando nós levamos a algo que de repente está dentro do nosso coração há tanto tempo e não conseguimos vencer, quando nós levamos de repente a uma liderança nossa, alguém que responde sobre a nossa vida, levamos aquilo e confessamos, falamos,
O Senhor, Ele traz cura e traz libertação sobre nós. A confissão dos pecados é algo que nós precisamos praticar. Inclusive, se você tiver curiosidade, você pode estudar as histórias dos avivamentos. Todas as pessoas eram orientadas a estar confessando os seus pecados. Inclusive, em algumas situações, elas nem eram orientadas, elas vinham de maneira exponencial e ali confessavam seus pecados publicamente. E aquelas pessoas viviam uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E nós vemos esse padrão também na palavra de Deus, que aqui mesmo no texto que nós lemos no início, de João Batista, a palavra de Deus diz que eles confessavam os pecados deles publicamente e eram batizados nas águas. Ou seja, eles traziam à luz aquilo que eles viviam nas trevas. Talvez você tenha vivido coisas nas trevas, mas Deus quer lançar a luz sobre isso, para que a libertação e a graça de Deus manifeste sobre a sua vida algo poderoso e não tenha nenhum lugar na sua vida em que seja trevas, mas completamente luz em Deus. A santificação, irmãos, a santificação que é nós endireitarmos as veredas para o Senhor, ela é algo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A santificação não só é a vontade de Deus, mas ela também é algo que Deus tem pressa que aconteça na nossa vida. Se existe algo na nossa vida que Deus tem pressa, é com a nossa santificação. Talvez Deus não tenha pressa em muitas outras coisas, mas que a gente alinhe o nosso coração e busque santificação na presença de Deus. Isso Deus tem muita pressa, Deus quer manifestar isso em nós. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, nós vamos ler do versículo 3 a 5, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Em 1 Pedro, diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, nós vamos ler assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fazem, porque está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Queridos, há um imperativo da parte do Senhor, e há uma vontade de Deus a respeito da nossa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, procurem a paz com Deus, a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, quanto nós estamos perdendo por causa da nossa permissividade? Quanto estamos perdendo da presença de Deus? Muitas vezes a gente pensa em coisas que perdemos, por talvez Deus nos disciplinar por algumas coisas, mas o quanto nós perdemos da presença de Deus, da presença do Pai, de estar na presença do Senhor por nossa permissividade. Salmos 93, versículo 5 diz assim, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Queridos, eu acho lindo esse texto, porque o que deixa a casa de Deus ornamentada, e deixa a casa de Deus bonita é a santidade, é a santificação. É isso que nós devemos buscar diante do Senhor. Há um texto também em Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim, disse Josué ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, esse texto veio ao meu coração de forma profética. Esse texto tem uma ordem e tem uma urgência. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus tem pressa em fazer algo em nosso meio, mas Ele quer que nós entremos num lugar de santificação. Uma vez eu estava escalado para trazer uma mensagem, e justamente a respeito de santidade, e eu ia levar essa mensagem a um grupo de seminaristas, e eu estava buscando ao Senhor acerca do que falar para aquele grupo de pessoas.
E o Senhor tinha trazido já alguns textos em meu coração, e eu estava orando a Deus e caminhando, e de repente o Senhor falou comigo nesse texto. Trouxe muito forte esse texto ao meu coração. Esse texto veio ao meu coração e o Espírito Santo começou a falar, existe uma ordem e existe uma urgência dentro desse texto. Eu quero que vocês se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer algo maravilhoso no meio de vós. E aquilo veio falando de forma poderosa em meu coração. E quando eu cheguei próximo a um pastor conhecido meu, que eu encontrei ele pelo caminho, ele falou, quando ele me viu, ele olhou para mim e falou assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus avivou de forma tão intensa esse versículo em meu coração, e eu falei, pastor, o Senhor acabou de falar comigo nesse versículo aqui. Eu vinha falando com Deus o que eu vou pregar, o que eu vou falar a respeito de santificação. E o Senhor falou no meu coração, muito claro, que Deus tem urgência, que a gente busque uma vida de santificação, para que se manifeste algo que Deus quer fazer na nossa vida, algo que Deus quer trazer sobre nós. Irmãos, voltando aqui falando um pouco a respeito dos avivamentos, se nós lermos a história, você pode buscar conhecimento a respeito disso, da história dos avivamentos, é algo poderoso, é algo maravilhoso, eu creio que isso vai encher o teu coração. Tem um livro da editora Vida, O Século do Espírito Santo, que ele fala sobre todos os avivamentos, e na leitura desse livro você vai perceber que todos os avivamentos tinham ali uma mensagem de santificação. Principalmente o avivamento de santidade com os wesleyanos. Isso começou na Inglaterra, que teve o seu protagonista ali, John Wesley, lá por volta de 1750, por aí, dali em diante. Naquele período em diante, Deus começou a fazer algo a respeito de santificação, trazer uma mensagem de santificação sobre a igreja. E dá para perceber na história da igreja que Deus levantou este movimento como se estivesse preparando de fato um caminho para que viesse um derramar do Espírito Santo. No século seguinte, no século XIX, este movimento de santidade predominou, foi muito forte, ainda hoje é muito forte pelo mundo, nas igrejas metodistas, nas igrejas wesleyanas. Este movimento preparou o caminho para que no século seguinte houvesse um derramamento poderoso do Espírito Santo. E logo no início do século XIX, começou um derramamento poderoso do Espírito Santo em todo o mundo. E o avivamento pentecostal varreu as nações, varreu todo mundo, incendiou o mundo inteiro. E nós vemos um padrão nisso. Eu acredito que Deus tem nos chamado a viver este lugar, para que esta graça, este poder de Deus se manifeste sobre a nossa vida de forma intensa. Queridos, Deus certamente não tem tolerância sobre os nossos pecados. Deus tem perdão a respeito deles. A tolerância, queridos, que muitas vezes a gente tem aquela consciência que parece que Deus tolera pecado, a tolerância é como uma espécie de concessão, como se Deus dissesse, pois é, eu tenho visto que você não está conseguindo vencer tal pecado na sua vida, cobiça, alguma coisa assim. Já que está difícil para você, eu vou abrir uma concessão, mas só para você, para ninguém mais. Então eu vou permitir que o fulano tenha uma concessão na vida dele, já que ele não consegue vencer a cobiça, já que não consegue vencer a pornografia, eu vou abrir esta concessão para você. Queridos, Deus não tem concessão. Deus não tem tolerância para os pecados, Deus tem perdão para os pecados. Perdão é a absolvição e a libertação dos pecados. Provérbios, como lemos agora há pouco atrás, Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcança a misericórdia. Queridos, Deus tem para nós perdão e libertação, para andarmos livres daquilo que muitas vezes pensamos que é bom para nós. A nossa emoção e as nossas emoções e aquilo que parece ser prazer na nossa vida, nos enganam pensando, e muitas vezes a gente pensa que aquilo é bom para nós, mas não é. O Senhor quer trazer para nós uma plenitude de uma vida com Ele, de arrependimento e santificação. Deus não tem tolerância
para aquilo que nós cometemos de errado. Sempre quando Jesus observava os seus discípulos andando em algum caminho errado, ele sempre com muito amor os levou àquilo que era o princípio da palavra de Deus. Jesus, queridos, nunca nos deixa sem uma correção. Pode ter certeza que todos os pecados nossos conhecidos, nós precisamos confessá-los diante de Deus e precisamos abandoná-los. Mas talvez isso tudo para você seja muito difícil e você pense assim, mas como nós vamos conseguir isso? Viver algo neste nível? Como eu falei anteriormente, a palavra de Deus, o Senhor, o nosso Senhor, quando Ele nos pede algo, Ele não nos deixa sem uma condição para viver aquilo. E nós temos diante de Deus, no Santo dos Santos, um lugar onde emana um rio de perdão, um rio de misericórdia, um rio de graça capacitadora na presença de Deus. Se nós formos a este lugar, nós vamos encontrar uma graça que vai nos capacitar e nos fortalecer para vivermos plenamente aquilo que Deus quer. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: assim aproximamo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude no momento da necessidade. Com toda a confiança, querido. Não importa se você acabou de pecar. Não importa se você acabou de cometer algo que você sabe que isso desagradou a Deus. Com toda a confiança, chegue na presença de Deus. Se achegue no trono da graça de Deus, porque existe um rio de vida, de perdão, um rio de amor da presença de Deus, manifestado ali, disponível para você. Em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 a 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, queridos, é o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele nos torna propícios e aceitáveis diante do Senhor. Propiciação é isso, te fazer propício e aceitável diante de Deus. Talvez você pense, mas puxa, eu cometi algo tão terrível. Eu fiz algo que Deus abomina e eu tenho cometido isso há quanto tempo? Isso tem estado na minha vida há quanto tempo? Queridos, existe um advogado, existe um intercessor diante de Deus, que nós podemos nos achegar diante dele. Mas é interessante este júri do Senhor, porque diferente da vida comum da qual nós vivemos aqui, os advogados, dos quais aqui nós muitas vezes usamos, deles para nos defender em algumas causas, eles vão achar dentro da brecha das leis algumas coisas para talvez até argumentar e nos isentar daquela acusação que nos é feita. Mas no júri, no tribunal do Senhor é diferente. No tribunal do Senhor, Jesus é o nosso advogado. Existe uma acusação contra nós, porém esse advogado, ele chega diante de Deus, ele chega ali diante do juiz, e ele não nos isenta de nenhum dos nossos pecados. Pelo contrário, ele fala para o juiz tudo aquilo que nós cometemos. Ele conta para o juiz todos os nossos pecados, um a um, até mesmo aquele que nós não percebemos. Só que ele se coloca diante do juiz, ele fala assim, olha, ele merecia a morte, mas eu morri no lugar dele. E por causa da minha morte, eu peço a que ele seja inocentado. E nós somos isentos da culpa do pecado e passamos a viver uma plenitude conforme a vontade do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem culpados daquilo que cometeram, que se sentem culpados de coisas que fizeram ou fazem ainda, e isso é recorrente na vida delas, e a culpa sobre elas é algo muito pesado. Mas eu digo a você, o Senhor Jesus, Ele tira completamente a sua culpa. Ele absorve você completamente de todas as suas culpas, de maneira que você fique limpo na presença do Senhor. Queridos, há um interesse muito forte de Deus, há um imperativo da presença do Senhor, para que a gente viva uma vida plena na presença de Deus. A palavra de Deus, ela diz em Efésios capítulo 5 e versículo 18, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Queridos, Deus quer nos tirar de um lugar
aonde estamos vivendo talvez uma embriaguez de coisas que nos levam a tirar a nossa sensibilidade de Deus e nos levam a estar vivendo uma vida embriagadas por coisas desse mundo. Porque quando ele fala aqui, não vos embriagueis com vinho, ele não está especificamente só falando do vinho, o álcool em específico. Ele está falando disso também, mas ele está falando de coisas que podem tirar a nossa sensibilidade, coisas que podem tirar a presença de Deus e que podem de fato levar-nos num lugar de embriaguez. Eu quero ler esse texto com vocês, capítulo 5, desde aqui do versículo 1. Coisas que o apóstolo Paulo vai relatando aqui, que diz assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça. Olha, queridos, conforme nós vamos lendo aqui, perceba que quando ele fala do vinho, ele não fala da embriaguez só do vinho. Ele fala de todas estas coisas aqui que podem também nos embriagar. Pois essas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem sobre a desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Talvez nunca esteve tão atual essa palavra, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Deixe que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida. Mas nós temos que, para isso, tirar todas essas coisas das quais estão nos embriagando, que talvez sejamos cheios dela. E é incompatível queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo se estamos cheios dessas coisas aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a nós. E, queridos, eu tenho certeza no meu coração que Deus, Ele quer nos levar a um lugar de santo temor. Deus quer trazer sobre a igreja dele, quer chamar a igreja dele a um lugar de arrependimento, um lugar de santificação, para que seja gerado em nós um lugar de santo temor. O Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, antes de ser assunto ao céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos, ele falou: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Quando Jesus fala isso, ali ele está falando acerca de um lugar geográfico, de Jerusalém, de um lugar geográfico. Mas eu entendo que hoje existe um lugar para nós estarmos também na presença de Deus. Nós precisamos fazer uma Jerusalém, para estarmos ali, na presença de Deus, cheios de temor, cheios daquele temor santo na presença de Deus, para esperar aquele momento do mover de Deus, para esperar a visitação do Senhor, para esperar um novo de Deus para a nossa vida. E de repente, queridos, nós vamos viver isso que está escrito aqui em Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. O Senhor quer manifestar algo poderoso sobre a nossa vida. Esta palavra, ela não é só para o dia de Pentecostes. Ela não foi só para Atos dos Apóstolos. Essa palavra está disponível para nós hoje. E o Senhor está nos chamando para entrar neste lugar de santo temor da sua presença, porque Ele quer manifestar algo poderoso na igreja, e nós devemos nos despertar como cristãos, nós devemos despertar como igreja, para que o Senhor manifeste isso sobre a nossa vida. Queridos, Deus tem um amor tão profundo sobre a tua vida, e Ele quer te levar a este lugar, Ele quer transformar, Ele quer tirar você deste lugar, de coisas que talvez você não tenha conseguido vencer, mas na presença de Deus existe o poder de Deus para vencer todas estas coisas. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, a descida do Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os teus filhos, sobre as tuas gerações, sobre os servos da sua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre pessoas que estão assistindo nesse momento, que sejam cheias do Espírito Santo de Deus, que recebam os dons espirituais, que recebam dom de curas, que recebam, Senhor, que recebam o poder de Deus sobre a sua vida, que você receba na tua casa o poder do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo poderoso para derramar, para fazer sobre a nossa vida nesses dias. Receba em nome de Jesus Cristo pela fé. Receba em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar, Senhor, por estas pessoas que estão nos vendo nesse momento, Senhor. Eu quero colocar cada uma destas vidas, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Senhor, que os apóstolos, Pai, pregavam a palavra e o Senhor confirmava, ó Deus, com sinais e maravilhas que os seguiam, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, aquelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, que ouvirão futuramente, Senhor, eu declaro sobre elas cura, pessoas que estão precisando de cura. Receba em nome de Jesus a cura nesse momento. Receba pelo poder de Deus a cura, o milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que você receba um toque no teu corpo físico neste momento, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Aleluia. Eu tenho certeza, queridos, que Deus vai fazer algo tremendo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre nós de forma pessoal, sobre a nossa casa. Deus tem um vinho novo para a sua casa, para cada um de nós, e o Senhor quer derramar isso sobre a nossa vida. Mas para este vinho novo, o Senhor precisa de odres novos também, para que esses odres não se rompam, mas sejam capazes de conservar este vinho da presença do Senhor. Aleluias. E você, querido, eu não sei quanto que estão nos assistindo, talvez você já está algum tempo longe da presença de Deus, talvez algum dia você serviu ao Senhor, esteve numa casa servindo ao Senhor, mas agora você está longe dos caminhos do Senhor, e de repente o Senhor tem falado ao teu coração neste momento, para que você venha até a presença dEle. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Eu quero convidar você, neste momento, vai aparecer aí na tela um QR Code, para você colocar aí o teu celular e enviar os teus dados, dizendo que você está se reconciliando com o Senhor, ou de repente se você está entregando a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus, talvez seja essa a primeira vez que você está ouvindo uma palavra, e você
nunca decidiu por entregar a sua vida a Jesus, mas você percebe, você entende que você precisa entregar a vida a Jesus. E eu digo a você que este é o melhor caminho para a sua vida. A tua vida será completamente transformada. Se você quer assim também entregar a sua vida a Jesus, coloque o seu celular aí no QR Code e passe os seus dados, que nós vamos entrar em contato com você, vamos orar por você e vamos conhecer a sua vida, vamos entender os seus processos e vamos tentar te ajudar. Eu quero que você faça uma oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Coloco diante do Senhor todos os pecados que tenho cometido e peço que o Senhor, meu Deus, me perdoe. E eu peço que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e me dê a salvação. E me receba como filho nos teus braços. E me dê o Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, ó Deus, que estão se decidindo por Jesus, que estão entregando a sua vida nesse momento. Ó Deus, que elas sejam transformadas, que elas sejam fortalecidas no poder do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor as alcance e elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. E você está convidado a nos conhecer, a estar aqui em um culto presencial. Certamente que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Amém?